Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho aqui sobre o CPTS11. Alguns inscritos me pediram para fazer um vídeo sobre ele, então vamos analisar aqui juntos o que tem acontecido com o CPTS11, né? Caiu bastante a sua cotação nesses últimos dias, rendimentos também caíram bastante. Então vamos analisar como é que o CPTS11 ele funciona e se vale a pena investir nele, né? Especialmente nesse preço atual que está aqui de R$ 7,64. Sempre lembrando, pessoal, que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Sempre estude antes de investir para que você possa fazer uma boa escolha, beleza? Vou colocar aqui, pessoal, na cotação padrão que calcula apenas o preço do ativo. Podemos ver que esse é o menor preço aqui do último ano, dos últimos 12 meses que o CPTS11 ele atingiu. Realmente um valor muito baixo, a R$ 7,64. Podemos notar que alguns meses atrás ele estava custando aqui acima de R$ 8,50. Seu dividend yield continua elevado, né, acima aqui de 11%, porém ele está alto dessa maneira devido à queda, né, que o fundo ele sofreu aqui com respeito à sua cotação, então isso eleva o seu dividend yield. Seu P sobre VP atualmente está de 0,85, então ele está com deságio de 15% para o que seria o seu preço justo. Então um desconto aí bastante interessante de 15%. E o fundo, por ser muito grande, né, ele tem uma boa liquidez média diária superior aqui a 9 milhões. Se descermos aqui, podemos notar que o seu preço justo seria os R$ 8,90 e atualmente ele está a R$ 7,64. Então podemos ver que o desconto realmente é grande e tem o potencial aí de valorização futura para ele voltar ao que seria seu preço justo. Atualmente ele tem um patrimônio aqui de 2,8 bilhões de reais, como eu falei, é um fundo grande, e seu último rendimento anunciado e pago para os cotistas foi no valor aqui ó, de 7 centavos. Deixa eu ver aqui se foi 7 centavos mesmo. 7 centavos,2 por cada cota. Sendo que antes o fundo ele vinha pagando aqui um pouco mais de 8 centavos por cada cota. Então diminuiu aproximadamente aí 1 centavo no valor que ele pagava aos seus cotistas. Então isso também afetou o fundo aí com respeito à cotação, né? Alguns investidores, quando o fundo ele anuncia um rendimento menor, acabam vendendo as cotas do fundo, achando que o fundo ele não presta mais para se investir. Vamos analisar aqui o seu último relatório gerencial que a gente tem disponível, que é referente ao mês de agosto de 2024. O de setembro ainda não saiu. Lembrando que o CPTS11, pessoal, fez 10 anos de existência. Aqui podemos notar que ele teve início lá no mês 8 de 2014, um fundo que já tem aí uma boa história, e ele é gerido pela Capitânia Investimentos. Uma gestão mais ou menos. Eu gostava bastante da Capitânia, né, mas de uns tempos para cá, a gestão tem feito algumas movimentações aí não muito boas, tanto no CPTS11 como em outros fundos. Lembrando que ele fez aquela alavancagem, né, aquelas operações compromissadas no CPTS11, logo no início do ano, final do ano passado para o início desse ano, que acabou afetando bastante tanto a cotação como os rendimentos que o fundo ele pagava aos seus cotistas. Como esse relatório gerencial, pessoal, é referente ao mês de agosto ainda de 2024, então eu não vou falar aqui muito sobre algumas movimentações que o fundo ele fez, né, porque já estamos no mês de outubro, então já deve ter ocorrido aí várias movimentações durante o mês de setembro e início desse mês de outubro. Eu vou mostrar aqui mais como é que o fundo ele funciona para que você possa ter uma noção se vale a pena ou não investir nele, ver os riscos, as vantagens e as desvantagens, beleza? Então, primeiramente, o CPTS11, ele menciona aqui com respeito às suas alocações. Então, 69,9% do seu patrimônio está investido em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. Ele tem 30% investidos em cotas de outros FIIs e 0,1% está disponível em caixa para futuros investimentos. Ele menciona aqui também os seus 5 maiores devedores. Tem aqui fundos imobiliários, né, no meio, tem o XPPR11, o General Shopping, tem também o HBR e o Açaí. Então esses são aqui seus 5 principais devedores. Ele menciona aqui também que o fundo ele está com 275 milhões em operações compromissadas com CRI, o que equivale a 9,7% do seu PL. E essa alavancagem tem um custo de CDI mais 0,70% ao ano. Lembrando que essas operações compromissadas foi justamente o que causou aí a queda da sua cotação do final do ano passado para o início desse ano, e também afetou seus rendimentos. Eu acho essa porcentagem aqui muito elevada, né, de quase 10% do seu PL investido em operações compromissadas. O ideal aí seria pelo menos uns 5%, né? Não aumentar muito essas operações compromissadas. Ele menciona aqui também que o fundo, atualmente, ele tem 44 casos de crédito, no caso, 44 operações de CRIs,
o que representa 69,9% do seu total de ativos, como eu já mencionei ali em cima. E ele menciona também que o segmento com maior percentual é o de logístico industrial, com 27,7%. Então, o segmento de atuação dos seus devedores, que é o principal segmento, é justamente empresas que têm atuação no segmento de logística. Ele menciona aqui também, com respeito aos seus CRIs, que 96,27% foram adquiridos ao IPCA, mais 6,72%. Então, o seu principal indexador atualmente é o índice IPCA, e o restante, 3,73%, está indexado aqui ao índice CDI, adquiridos a CDI, mais 3,12%. As taxas de aquisição, podemos ver que são relativamente seguras. Então, são taxas pequenas, e aquela questão, né? Quando menor a taxa, menor o risco. Quando maior a taxa, maior o risco. Por serem taxas menores, então o risco do fundo levar algum tipo de calote é bem menor. Até por isso, o CPTS-11 ele é considerado um fundo high grade, que é aquele fundo com um risco menor de sofrer algum tipo de calote dos seus devedores. E aqui também podemos notar que a maioria dos seus ativos CRIs estão indexados ao índice IPCA. Então a gente já consegue ter uma noção por qual motivo os seus rendimentos caíram para 7 centavos. Lembrando que no mês de agosto o índice IPCA ele veio negativo, então isso tem impacto direto na receita dos fundos imobiliários de papel, que tem como seu principal indexador o índice IPCA. E a exposição aqui do CPTS-11 ao índice IPCA é de praticamente 96%, 97%. Então isso impactou negativamente na receita do fundo. Mais adiante a gente vai ver no seu demonstrativo financeiro. Com respeito aos FIIs que atualmente ele investe, ele menciona aqui que 74,7% está investido em FIIs de shopping, 19,7% está investido em FIIs de renda urbana, 18% em FIIs de logística e 14,7% em FIIs de lajes corporativos. Então, o ponto positivo, podemos notar que ele investe pesado em fundos imobiliários de tijolo, de segmentos diferentes. E aqui ele menciona quais são as suas 5 maiores posições em fundos imobiliários. Tem esses 5 fundos aqui. E aqui também podemos notar que tem fundos que é da própria casa, da própria gestora Capitânia, como o CPSH11, que é um fundo de shopping mais de 10, e também tem um CPLG11, que também é um fundo aí da Capitânia. Então podemos ver que ele está uma forcinha, né, nos fundos da própria gestora. Aqui a gestão ela menciona, né, sobre os últimos 10 anos do CPTS-11, então ele faz o apanhado histórico, diz como foi que o fundo ele começou lá no ano de 2014 até agora 2024. Um ponto interessante que eu analisei aqui é que o fundo menciona que atualmente, né, ele não sofre nenhum tipo de calote, né, diferente de outros fundos imobiliários de papel que tem passado aí por casos de inadimplência. E ele menciona aqui também que o último evento de crédito que ocorreu, no caso de não pagamento, foi há 8 anos atrás, em 2016, época que o fundo ele era considerado high yield, então era um fundo mais arriscado. De lá para cá, o fundo ele foi fazendo mudanças, né, e agora ele é um fundo high grade, um fundo relativamente mais seguro para se investir atualmente, especialmente para quem busca aí uma maior tranquilidade com respeito a esses casos de calote. Então já faz aí 8 anos que o fundo CPTS-11 não sofre nenhum tipo de calote dos seus devedores atuais. Com respeito ao seu demonstrativo financeiro, pessoal, referente aqui ao mês de agosto, podemos ver que o fundo ele gerou durante o mês de agosto 20 milhões de reais, 20,4 milhões de receita bruta. E podemos notar que foi uma receita bem menor do que nos meses anteriores, né? Foi sua pior receita. Essa receita ela veio menor devido a alguns fatores. Aqui podemos notar com respeito ao seu resultado com a negociação de CRI. Então ele não fez muitas negociações durante esse último mês de agosto, por isso ele não teve uma receita boa aqui referente a isso, diferente dos outros meses, né, que ele fazia aqui 6, 4 milhões de reais. E outra questão também que impactou negativamente na receita do fundo foi com respeito aqui ao ganho de capital com FIIs. Ele geralmente faz um bom ganho de capital, como vocês podem ver aqui, ele faz 5, 3, 8 milhões, 4 milhões de reais. E durante o mês de agosto ele só fez aqui 274 mil reais. Então não teve como o fundo ele realizar ganho de capital com a venda de FIIs. Então isso impactou negativamente. Então, mais uma maneira da gente descobrir por qual motivo que o fundo ele gerou, ou no caso ele distribuiu uma receita menor para os seus cotistas em dividendo. Teve um impacto negativo do índice IPCA durante o mês de agosto, que veio negativo, e o fundo também investe pesado em cotas de outros FIIs. Mas como o fundo não tem como realizar ganho de capital devido aos fundos imobiliários estar caindo bastante e a maioria dos ativos que ele investe são fundos de tijolo de segmentos diferentes, então o fundo não tem como realizar esse ganho de capital, consequentemente a sua receita ela vem menor
e os rendimentos eles caem. Então você consegue aí ter uma explicação por qual motivo o fundo tem pagado rendimentos menores para os seus cotistas. Então do valor total que ele havia gerado aqui de 20,4 milhões de reais, tirando as suas despesas, que foi de 4,8, sobrou aqui 15,5 milhões de reais, o valor que ele distribuiu aos seus cotistas. Então ele havia gerado apenas 4,9 centavos por cada cota. A sua distribuição real foi aqui de 25,7 milhões de reais. Então ele tinha aqui uma reserva, né? Referente ao mês anterior, ele tinha 11,8 milhões de reais de reserva. Ele usou essa reserva para conseguir manter aqui o seu patamar de 8,1 centavos por cada cota. Lembrando que está aqui é referente ao mês de agosto que ele pagou durante o mês de setembro. E já a sua receita de setembro, que ele pagou agora no mês de outubro, veio menor, foi de 7,2 centavos por cada cota. Ele menciona aqui que ele tem disponível aí na caixa, no caso de resultado acumulado, né, 1,7 milhões de reais, mas é um valor insignificante porque não chega nem a 1 centavo por cada cota. Aqui a gente pode observar, né, como que está a sua exposição por segmento, no caso de alocação dos seus ativos. Então ele tem aqui 30% em cotas de outros FIIs e o restante aqui está em CRIs investido em segmento diferente, como logística industrial, o segmento de atuação, né, dos seus devedores, empresas de shopping, de comércio, varejo, entre outros. Aqui ao lado a gente pode ver a sua exposição para o devedor e também você tem concentrações. E aqui a gente pode notar o seguinte, tirando aqui os FIIs, que corresponde a 30%, ele tem esse devedor aqui, que é o fundo, o XPPR11, que ele tem 13,2% do seu patrimônio atual investido nele. Então é uma concentração. Esse pulverizado aqui também tem 9,3%. E nesse outro fundo aqui ele tem 6,3%. Então podemos notar que o fundo ele tem sim algumas concentrações. Aqui podemos notar os seus indexadores. Como eu falei, em especial ele usa aqui o índice IPCA, o índice CDI, porém em especial em 67% dos seus CRIs ele usa o índice IPCA. Então ele depende bastante aí de como o índice IPCA ele vier no mês. Se vier negativo, o fundo ele vai pagar menores rendimentos, porém se vier bastante positivo, o fundo ele pode elevar os seus rendimentos. E aqui por último, pessoal, ele menciona cada uma das operações que ele tem, né? Então ele faz a separação aqui por segmento, ó, das suas operações CRIs. Então ele tem aqui 5 segmentos diferentes. E aqui, de uma maneira mais resumida, ele fala sobre cada um deles. Então, ele pega aqui todos os CRIs que ele tem atualmente, que são de atuação do setor comercial. Então, ele vai falar aqui quem é o devedor, o seu indexador, a sua taxa de emissão, o valor investido, correspondente também ao PL. Podemos notar que esse primeiro CRI aqui, ele tem uma exposição de 6,15%. Aqui embaixo ele já fala dos CRIs do setor residencial, que não tem concentrações, então é um ponto interessante. Descendo mais um pouco, ele fala dos CRIs que são do segmento de logística industrial. Aqui já podemos notar que ele tem algumas concentrações, como esse primeiro aqui, o 8,58% do seu PL. Descendo mais um pouco, ele fala aqui dos CRIs de shopping, tem também uma concentração aqui, ó, de 6,26% do seu PL. Então, apesar de serem taxas relativamente seguras, concentrações, como eu sempre menciono, não são positivas, né? Que a gente não sabe no futuro, pode acontecer muita coisa no decorrer dos anos, especialmente aqui contratos que são longos, ó. Isso daqui mesmo, contrato aqui de 4 anos para mais. Então, durante esse tempo pode acontecer muita coisa. Mas, relativamente, é um fundo seguro, tem boas taxas relativamente baixas, sempre menciona menor taxa, menor risco. Ele é um fundo considerado high grade e já faz aí mais de 8 anos que o fundo ele não sofre nenhum tipo de calote dos seus devedores. O que impactou negativamente o CPTS11, como eu já mencionei, o fundo não está fazendo ganho de capital com a venda dos seus FIIs, que é seu segundo principal investimento. Seu segundo não, né? Só tem 2, CRIs e cotas de outros FIIs. Então o fundo ele não vai conseguir fazer esse ganho de capital que o fundo fazia muito bem. E outra coisa que impactou também foi os seus CRIs indexados ao índice IPCA. Então, devido a esses dois fatores, o CPTS11 ele pagou um rendimento menor para os seus cotistas, mas não tem nada de errado acontecendo com o fundo, beleza? Agora, se vale a pena ou não investir no CPTS11 nesse preço atual que ele está custando, aí cabe a cada um analisar, né? Eu não posso ficar aqui falando se você tem que investir ou não em um fundo imobiliário. Você tem que estudar, ver se ele se encaixa nos seus critérios de investimento e aí você decidir o que é melhor para você, beleza? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.